A paz do Senhor, um ótimo domingo para todos vocês. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 1. A Bíblia vai deixar bem claro que Acás já era morto e agora Acasias, seu filho, ele reina, corrigindo o rei Acabe. Os nomes são muito parecidos: Acabe, Acasias, Acás, mas o que eu quero me referir é o rei Acabe. Aquele que eu falei ontem, que foi rebelde, aquele que usurpou da vinha de Nabote. Ele já tinha perecido conforme a palavra do profeta, porque Deus já tinha lhe revelado que não permitiria que a sua descendência prosseguisse em frente. Jezabel também já era morta. E agora Acasias, filho de Acabe, reina. Acasias, ele vem a cair. Ele vem cair de uma altura grande, veio a cair e se machucou gravemente. Ele agora chama os seus mensageiros e diz assim: vá a Baal-zebude, Deus de Ecrom, e consulte a ele se eu vou me levantar desta cama, deste leito. Os mensageiros seguiram em frente, mas o anjo do Senhor disse para Elias, o tisbita, o profeta Elias: vá e diga para os mensageiros de Acasias: da cama de onde você está deitado, você não vai se levantar. E aqueles homens, eles chegaram e foram lá e deram a mensagem para o seu senhor. Acasias disse o seguinte: mas quem são? Quem é este profeta que realmente falou esta palavra para mim? Aí aqueles homens disseram o seguinte: bom, é um homem que veste umas vestes de couro, umas vestes de pelo de animal e um couro, um cinto de couro. Automaticamente Acasias, ele deduziu, ele falou assim: não, este homem é o profeta Elias, aquele que era chamado de perturbador de Israel pelo seu pai, Acabe. Irmãos, e é algo assim interessante, que o profeta já tinha dado a mensagem da parte do Senhor, o profeta já tinha dado o veredito. Por que o veredito? Porque Acasias não se humilhou. Deus se indignou com a atitude de Acasias e Deus disse: porventura não há Deus em Israel para que ele vá consultar a Baal-zebude? Irmãos, a mensagem que o Espírito de Deus fala nesse dia é a respeito de humilhar-se. Quando nós não nos humilhamos, muitas das vezes nós vamos consultar a pessoas, ou até mesmo a deuses, a respeito da nossa vida, do nosso futuro. E isso, em outras palavras, nos diz o seguinte: nós estamos deixando de confiar naquele que tudo pode. Nós estamos deixando de confiar naquele que pode resolver os nossos problemas. A Bíblia diz assim: humilhai-vos, 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Resultado: aquele rei Acasias, filho de Acabe, não se conformando com a situação, manda agora um capitão com 50 homens para procurar o profeta Elias. E o profeta Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma estes homens. E foi isso que aconteceu. Acasias, não se conformando, manda novamente mais 50 homens e um capitão. E novamente o profeta Elias ora e desce fogo do céu e consome. Mas o que me chamou a atenção é que na terceira vez foi um capitão humilde. E ele, já sabendo do acontecido, ele se prostrou, se humilhou
E é isso que nós precisamos fazer, nos humilharmos diante do Senhor. E qual foi o resultado? Deus não destruiu nem os 50 homens e nem aquele terceiro capitão, porque 100 homens já tinham sido mortos e 2 capitães. Resultado, Elias agora desce, o profeta Elias desceu e foi lá e disse: Acasias, por que você foi consultar outros deuses? Por que você não consultou ao Senhor dos Exércitos? E por que você foi clamar a Baal-Zebude? Porventura não há Deus aqui em Israel? Assim diz o Senhor: desta cama onde você está, você morrerá, você não vai descer dela. Irmãos, isso é muito sério. Então hoje a mensagem que o Espírito de Deus propõe para os nossos corações é nós não seguirmos os exemplos dessas pessoas que deixam de confiar. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Hoje é dia de eu e você confiarmos no Senhor dos Exércitos. Triste foi o fim daquela família real. Jezabel pereceu. Os cães não comeram nem a face de Jezabel, porque ela adorava Baal, ela adorava Azera, que eram deuses cananeus. Acabe teve um fim terrível, porque foi rebelde. E Acasias também morreu. E o pior de tudo, não deixou herança porque ele não tinha filhos. Então fica esta mensagem da parte do Senhor para a sua vida e para a minha. Sejamos obedientes, nos humilhemos diante do Senhor, que possamos nos humilhar diante daquele que pode resolver os nossos problemas. Nesta manhã, eu já me entreguei diante do Senhor pedindo direções a respeito das atitudes que tenho que tomar em relação à minha vida profissional, em relação à minha vida espiritual, em relação à minha vida sentimental, em relação aos meus estudos. E você? Você vai a consultar a quem? A palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim, clame ao Senhor. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você tem a oportunidade neste domingo de adorar ao Criador e de confiar nele e não seguir o exemplo de Acasias, que deixou de confiar no Deus de Abraão, Isaque e Jacó para consultar a deuses estranhos. Tome posse da sua vitória, receba a sua bênção e creia que o Senhor se agrada dos humildes, que a nossa humildade, como aquele capitão, ela possa mexer com o coração de Deus, porque aquele capitão, com mais os seus 50, se prostraram diante de Elias, sabendo que o Deus de Elias é aquele que destrói com fogo. E eu quero te dizer que o nosso Deus, ele continua agindo ao nosso favor, e ele fará o que for preciso para que nós possamos receber as bênçãos dos céus, mas que possamos ter um legado nas nossas vidas. Sejamos obedientes e jamais nos prostremos a outros deuses, mas somente ao Senhor. Primeiro mandamento: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Que o Senhor vos abençoe. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique aí no sininho de notificações e divulgue as nossas mensagens. Porque infelizmente há muitas pessoas que têm andado por caminhos errantes, porque não têm depositado a sua fé e a sua confiança no Deus de Israel. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus.